campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos irmãos em Cristo, que bom nos reunirmos novamente aqui no canal do Grupo Espírita Francisco Xavier para fazermos a leitura de um pequeno texto do Evangelho segundo o Espiritismo, algumas reflexões e após as nossas preces e radiações. Então, abrindo o nosso Evangelho, nos caiu o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. Instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Item 11. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não! Pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos e que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Pois então, Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus que valem tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas lhe apertar fraternalmente a mão? Nunca. Pois que dirás, eu de sangue nobre, grande da terra, igual a esse miserável coberto de andrajos? Vã utopia de pseudo-filósofos. Se fôssemos iguais, por que o teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despivos ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás, a química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e de um plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola? Que não a pedirás um dia e esse mesmo a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo envoltório perecível do teu espírito? Ah,
Lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas desse mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje ou a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Então, meus queridos, esse texto é bastante longo. Aqueles que quiserem, né, ler todo o texto, é no capítulo 7, bem-aventurado os pobres de espírito. Quantas vezes, né, nas suas lições, Jesus vem nos falar da humildade. E isso muito bate, né, no nosso coração, na nossa mente, mas ainda muitas vezes o orgulho nos toma de assalto. E não raras vezes, né, a gente pensa que pode ser até melhor que um outro. Mas, na verdade, nós sabemos porque o Cristo nos disse, nos deixou essa mensagem. Somos todos iguais. E quando será que vamos nos despir desse orgulho e dessa vaidade que ainda são empecilhos para que nós possamos ver realmente o que Jesus veio nos dizer? Amai-vos uns aos outros, porque somos irmãos e como tal somos iguais. Não há diferença, é como diz aqui no Evangelho, né? Se nós despirmos as roupas, as joias, os tesouros, até mesmo aqui na parte física seríamos iguais. O sangue que corre nas veias de um é o mesmo que corre nas veias do outro, do pobre, do rico, do desamparado. E quantas vezes, né, nos deparamos com irmãos nossos em grandes dificuldades e nós ainda não somos capazes de nos desapegar das coisas que quantas vezes são inúteis para nós, mas que para os outros seriam imprescindíveis para a sua sobrevivência. E nessa caminhada, nós trocamos de papel, como ele nos diz. Quem sabe em outra vida também já não fomos os miseráveis que pediam, que imploravam por um pedaço de pão, por um agasalho. Hoje talvez tenha sido dada a oportunidade para alguns, né, estarem em melhores condições e melhores situações, mas nem assim muitas vezes nós conseguimos olhar para aquele nosso companheiro de jornada. Ele está bem próximo de nós. Pelo contrário, quantas vezes as pessoas, né, correm, escorraçam aqueles que estão ali nas marquises, porque eles não querem aquilo perto deles. E nós ainda temos muito que aprender, porque é esse orgulho desnecessário que nos impede de ver quantas almas puras nos cercam, quanto aprenderíamos com eles na sua simplicidade, na sua humildade. Quantas lições, verdadeiras lições de amor, de sobrevivência, de solidariedade poderíamos aprender. Então não percamos mais o nosso tempo com coisas inúteis, coisas vãs. Não percamos o nosso tempo querendo, né, o carro do ano, do último. Não queremos tudo de última geração, tudo que tem de melhor, porque pensamos que é o que tem de melhor. Quem sabe isso não seja o melhor para nosso desenvolvimento, para nossa caminhada. E quanta beleza existe nas coisas simples, que passam desapercebidas dos nossos olhos. Nós deixamos agora de conviver muitas vezes com a natureza, de olhar tudo, olhar os sons da natureza, até mesmo os raios, os trovões, todos esses fenômenos naturais. E se a gente olhasse uma flor na sua delicadeza, na sua formação, e pensar que tudo isso é obra de Deus,
a perfeição que existe em tudo, no canto dos pássaros, nas nuvens, no sol, nos astros do firmamento. E nós também somos criatura do Pai. Então também somos tão grandiosos quanto toda a criação. E Jesus nos disse, nos mostrou, veio humildemente, né, nascer naquela manjedoura. Sempre se vestiu com simplicidade, sempre esteve ao lado dos mais simples, nos mostrando esse valor que está, na verdade, no coração de cada um, dos sentimentos. Esses são os tesouros verdadeiros. Os bons sentimentos, o amor, a fraternidade, o perdão. Porque se nós tivéssemos um pouco de bom senso, né, a gente tiraria de dentro de nós todos esses outros sentimentos que não são aqueles bons. E aqueles que têm muitos tesouros vivem com medo, às vezes, né, com medo de serem assaltados, com medo de serem vilipendiados no que julgam ser as suas posses, os seus bens, esquecendo que tudo é tão transitório e passageiro. A gente pode desencarnar a qualquer hora e não levar absolutamente nada. Por isso essas coisas materiais não são tesouros. Os tesouros são, novamente, repito, são os nossos sentimentos, são aquelas boas ações. Esse vai ser o nosso fardo, né? Essa vai ser a nossa mochila que nós vamos poder levar quando retornarmos à pátria espiritual, também no sentido de igualdade. Daqui a pouco, quando chegar lá, quem sabe, no mundo espiritual, eu não preciso do auxílio daquele que ficava mendigando na minha porta, que desencarnou também, que possa me dar a mão, já que eu não dei a mão para ele em nenhum momento, eu ignorei. Porque é muito fácil também a gente fingir que não vê, né? A gente ignorar aquilo que está passando para que a gente não se sinta culpado. Porque a nossa consciência muitas vezes grita, mesmo que a gente não queira ouvir, ela está gritando. Porque a nossa essência divina, que quer nos impelir para o bem e quer nos mostrar o verdadeiro caminho, que é um caminho de luz. E essa luz se direciona a todos. Deus não bota mais luz para um, menos luz para outro, não. A luz é igual. Mas a nossa percepção é que vai fazer com que nós vejamos que existe essa luz a nos conduzir. E que se nós queremos realmente ser os filhos de Deus, tão amados como Jesus, nós precisamos muitas vezes reformular o nosso modo de ver, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar. E aí às vezes a gente pensa, não, mas eu já sou caridoso, faço caridade, sou humilde, não tenho orgulho, não tenho vaidade. Será? Porque se nós fôssemos assim, né, tão puros, nós não estaríamos mais aqui neste plano. Nós já estaríamos em outras esferas, com outras atividades. Se aqui estamos, ainda todos nesse mesmo barco, de alguma forma, né, nós ainda temos esse orgulho, ainda temos essa vaidade. E são esses sentimentos que temos que banir, e tirando aos poucos, porque não existe uma fórmula mágica para que isso aconteça. Existe a nossa reforma íntima, pouco a pouco, porque é assim que ela se transforma, a nossa alma, lentamente. E agradecer sempre a Deus por todas as oportunidades de esclarecimento do nosso espírito. Agradecer a Deus por todas as oportunidades da gente aprender a humildade, porque essa é uma tarefa que pode parecer fácil, mas não é. Mas depende de cada um de nós, do nosso esforço, da nossa determinação e da nossa fé, principalmente da nossa fé. Que é a nossa fé que nos conduz, é a nossa fé que nos mostra a direção, é a nossa fé que nos diz, siga adiante. E temos o Evangelho
a nos dar a cada dia uma nova lição. A cada dia uma palavra de conforto, de ânimo, de coragem, de esperança. E são essas palavras do Evangelho de Jesus que são o nosso norte. E é o que Ele nos deixou para que nós não vacilemos, para que a gente não queira desistir, para que a gente não vá fraquejar. Né? Vamos seguir adiante, firmes, na certeza que Deus está conosco. Ele é o nosso condutor, Ele é o nosso Criador, e Ele nos criou como? Espíritos simples e ignorantes. Mas à medida que nós fomos adquirindo conhecimento, muitas vezes nos deixamos levar para o lado que não seria o melhor. Mas sempre é tempo de recomeçar. Cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo. Quanto mais humildade e simplicidade, mais próximos estaremos do Pai. Mais próximos estaremos da espiritualidade que sempre nos cerca, que ali está nos intuindo para que nós possamos prosseguir o nosso caminho, certos que Deus está conosco, confiantes no progresso do nosso espírito, da humanidade e, enfim, de tudo que nos cerca. Que sejamos sempre aqueles escudeiros fiéis de Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso condutor. Obrigada, meus queridos, por esses momentos de reflexão. Vamos agora, então, dar início às nossas vibrações coletivas, os nossos trabalhos de preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas, confiantes, para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçáramos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, e especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela tua assistência amorosa e dos bons espíritos. Abençoa-nos
Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site